Bora jogar toda a merda no ventilador nesse vídeo sobre o caso da Americanas. Americanas, pessoal, agora tá saindo aí umas informações cabeludas que podem levar aí a ideia de inside information nesse caso. E isso é muito cabeludo, tá? Olha só, diretores das Americanas venderam ações antes do anúncio do rombo. Isso é um claro caso de informações privilegiadas, onde quem tinha essas informações privilegiadas conseguiu abandonar o barco antes das sardinhas. E quem pagou a conta foi as sardinhas. Olha só a queda que aconteceu aqui na Americanas, pessoal. Antes desse evento, né, antes de sair esse fato relevante que fez os mercados derreterem, as ações da Americanas já estavam corrigindo 90%. E como eu falei no vídeo de ontem, isso é uma questão até um tanto quanto normal no setor de varejo. O setor de varejo como um todo está sofrendo, certo? Mas aqui falando da Americanas, que é o nosso foco, já estava caindo 90%, somado aí a queda de ontem, depois desse caos todo, né? Aí as quedas somam já 96%, pessoal. Então, quem tinha informações privilegiadas conseguiu sair antes das sardinhas. E quem pagou a conta foi a sardinha. Quando isso acontece no mercado de criptomoedas, a galera sai descendo o pau. Ah lá, as baleias manipulam, o Bitcoin é volátil, por isso que eu vou ficar com as minhas ações, porque elas são mais seguras. Mais ou menos, né? Porque mesmo que você lesse todos os relatórios de cabo a rabo, você não poderia prever isso. Prever o que os diretores, prever aí o que muitas pessoas com informações privilegiadas conseguiam, tá? E agora a gente vai então cair para a parte polêmica, sempre buscando embasar os fatos. Não vou ficar inventando questões, vou trazer informações públicas para embasar os meus argumentos de por que a gente sempre tem que assumir humildade perante os nossos investimentos. Mesmo que você saia do mercado de criptomoedas porque você acha que não é seguro e vá para o mercado de ações, saiba que aquela empresa que é auditada e que você está super confortável em investir, pode sim ter falcatruas. E a gente não sabe se a Americanas é a única empresa que teve esses problemas contábeis. Quantas empresas no mundo não podem ter esses problemas contábeis também? A gente não sabe. E os relatórios que são disponibilizados para os investidores, como a gente viu, podem muitas vezes ignorar esses problemas. Então fiquem espertos, tá, pessoal? Não quero causar medo em ninguém, quero que vocês reflitam sobre como esse mercado ele pode muitas vezes ser duvidoso. E aí eu falo tanto de ações quanto de criptomoedas. Por isso que gerenciar o risco da sua carteira é muito importante. Por isso que não colocar os ovos na mesma cesta é muito importante, tá? Porque olha só, a Americanas ela era auditada por essa empresa aqui, ó, a PwC, que é a PricewaterhouseCoopers, tá? Então essa empresa aqui era a empresa que auditava a Americanas. Só que essa empresa, a PwC aqui, ela já foi aqui alvo, né, de alguns erros de auditoria. Vamos colocar assim, de alguns erros de auditoria. Por exemplo, em 2020, a gestora Esquadra questionou a transparência da resseguradora IRB Brasil, que também era auditada pela PwC. Quem não lembra do caso da IRB? A IRB está derretendo desde então. Os investidores de IRB tomaram uma trolha e a IRB era auditada pela mesma empresa que auditava Americanas. E será que as outras empresas atuais que são auditadas pela PwC, será que elas realmente estão sendo realmente auditadas? É apenas um questionamento. E essa é uma empresa global? Essa é uma empresa global. Como vocês vão ver agora aqui, ó. Lembra do caso Evergrande? Pois é, quem auditava Evergrande era a mesma empresa que auditava Americanas. Então, a mesma auditoria ignorou o rombo de Americanas, Petrobras e Evergrande. Olha só, fraudes e desvios da Petrobras descobertos na Operação Lava Jato, a situação insustentável da Evergrande, que colapsou o mercado imobiliário chinês, e o erro de 20 bilhões nas contas das Americanas. Os três passaram pelo pente fino da mesma empresa de auditoria, a PricewaterhouseCoopers. E tiveram as suas contas aprovadas. Então os caras pegaram os recibos, pegaram tudo lá e tava tudo certo. O investidor olha o relatório, olha a auditoria e fala, poxa, então é uma boa empresa, né? Ele olha os números, poxa, o que eles estão me dando aqui é legal, eu corro esse risco, vou entrar. Só que
aquilo era uma fantasia, não era verdade. Então será que você, investidor do mercado acionário, que não gosta do mercado de criptomoedas, será que você está realmente seguro com os seus relatórios aí? Teoricamente você deveria. Mas o que a gente está vendo aqui nesses casos que eu estou mostrando para vocês, isso é um caso que está aqui, ó, público, tá aqui a fonte, monitor de mercado, tá aqui as empresas, né? Tá tudo público, é só você pesquisar. Então não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu várias vezes. E o que me chama mais atenção é os diretores das Americanas estavam saindo das ações antes do anúncio do rombo. Então isso já estava nítido lá dentro? Por que isso não foi passado com clareza para os investidores, né? Mas o problema é o mercado de criptomoedas. Vai nessa, amigo. Então, será que a gente pode confiar tanto nessas auditorias aqui, seus capitalistas? Perguntas, né? Então, olha só, os capitalistas aqui do canal, o Bruno, até acredito que ele comentou com bastante sarcasmo, né? Eu acho que é implicância da sua parte, ele falando pra mim no caso. Afinal, 20 bilhões de reais é bobagem. Bobagem, gente. Quem nunca esqueceu de pagar uma conta, né? E aí, só pra pontuar, pessoal, ontem até no meu Instagram, eu tava comentando um pouco mais essa questão, respondendo o Felipe. Se você entrar no meu Instagram, talvez você pegue as últimas horas lá do Story. E eu falei, né? Poxa, cara, o rombo é de 20 bilhões. Então, a Americanas, ela tinha lá o fornecedor dela para revender os produtos, ela compra do fornecedor para conseguir talvez uma negociação melhor com o fornecedor. O que ela fazia? Ela pagava o fornecedor à vista e pegava o dinheiro emprestado do banco. Ao invés de, por exemplo, pagar o fornecedor daqui a 90 dias, né? Porque a gente sabe, o varejo precisa dar um giro e tal. Às vezes você tem lá 30, 60, 90 dias de prazo para pagar o fornecedor, só que você não consegue desconto. Se você paga o fornecedor à vista, ou compra uma grande quantidade e paga à vista, você vai conseguir um valor melhor com o teu fornecedor e, consequentemente, né, você pode aí ter uma competitividade melhor. E aí, o que a Americanas fazia? Ela pagava o fornecedor à vista, então a dívida não era com o fornecedor, ela pegava o dinheiro emprestado do banco, pagava o fornecedor e a dívida era com o banco. E essa dívida com o banco que ela fazia para pagar o fornecedor não entrava na contabilidade, na conta ali da Americanas. Então, em setembro de 2022, para vocês terem uma ideia, o patrimônio líquido da Americanas era de cerca de 14 bilhões de reais. Esse rombo que a Americanas tem foi de 20 bilhões até agora, identificado. Então, teoricamente, o rombo de 20 bilhões é maior do que o patrimônio líquido da empresa. Então, eu não estaria muito otimista com a Americanas. Alguém vai ter que resolver esse problema, ou vão ter que injetar dinheiro, ou alguma empresa vai ter que absorver Americanas, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Mas não é uma coisa muito positiva, não. Só que, cara, como é que você não enxerga a dívida, essas contas todas que você está devendo para o banco? Como é que você não enxerga um montante que é maior do que o que vale a sua empresa, cara? Realmente é uma curiosidade que eu tenho, né? Eu gostaria de entender. E se eu fosse acionista da Americanas, eu estaria buscando questionar isso de maneira muito mais assustadora, porque teve muita gente que perdeu muito dinheiro. E o acionista não tem culpa. O acionista não tem culpa, porque ele não poderia saber disso. A auditoria não informou isso para ele, isso não estava claro para o acionista. O acionista, mesmo que ele lesse de cabo a rabo, ele não teria essa informação, né? Então é bem curioso isso aí que está acontecendo, né, pessoal? E o mais curioso ainda é que alguns investidores conseguiram se beneficiar disso. Então olha só, né, pessoal, para você que acha que o mercado de cripto é sujo. 24 horas antes, algumas horas antes desse fato relevante vir à tona, parece que alguns investidores tinham informações privilegiadas e conseguiram comprar algumas opções de put, que é justamente aqueles derivativos que eu busco garimpar, né? Ensino os alunos do clube a comprar, mostro para os membros. Então é justamente esses derivativos, né, que você consegue ganhar com as quedas. Então, aparentemente, né, alguns investidores que são muito iluminados, né? São muito iluminados. Eles conseguiram comprar aí muitas opções de put algumas horas antes desse fato relevante sair. E com isso, essas puts, claro, se valorizaram muito porque as ações derreteram, né? Então as ações derreteram rapidamente. Essas puts, essas opções de put se valorizaram pra caramba. E esses investidores, esses especuladores, né, que conseguiram encontrar essa oportunidade, né, pessoal, porque são iluminados, né? Então eles tiveram aqui, ó,
Nessa opção aqui, por exemplo, eles tiveram 49.900% de lucro. É mole isso, 49.900% de lucro aí nessa queda da Americanas, né? Então, cara, isso aqui é qualquer sonho de quem especula com as opções, certo? 49.900%. E, né, imagina você ter aí informações privilegiadas de que vai sair uma bomba e que as ações vão derreter e você ir lá comprar umas opções, né? Então isso aqui é algo que pode mudar o seu jogo e parece que algumas pessoas com informações privilegiadas conseguiram se expor nesse mercado e surfaram essa alta aí de mais de 40.000%. Vai nessa. E agora, né, pessoal, então informações privilegiadas na Americanas teria rendido lucro de 10 milhões de reais. Então, horas antes de Americanas anunciar rombo no balanço, investidores compraram derivativos para se proteger da queda das ações. A CVM investigará, né, pessoal? Então, como é que eles sabiam disso, né? Como é que eles fizeram essa atacada? Será que foi apenas aí um sonho, um devaneio? Eu vou comprar umas opções aqui de Americanas? Ou será que eles sabiam realmente do que estava acontecendo? Então, o grupo de investidores que comprou derivativos da Americanas para se proteger de uma eventual desvalorização das ações da empresa pode ter lucrado aí 10 milhões de reais em 24 horas. Imagina você lucrar 10 milhões de reais em 24 horas, né? Então, é uma operação que foi considerada atípica por analistas e deve gerar uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários, né? Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para amanhã a análise do dólar e do Bitcoin. Quero falar sobre esses ativos aqui, tá? Vou deixar para amanhã para falar um pouco mais sobre eles, fazer um vídeo especial. Mas, pessoal, já quero adiantar, como eu já adiantei para os membros nível 2 do canal aqui, que a gente pode estar vendo aí oportunidade no dólar, tá? Tô ficando aqui otimista com o dólar para fazer mais umas entradas. Mas amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre o dólar, mas já vou adiantar que tá começando a ficar interessante fazer novamente algumas exposições em dólares. Se você não quer perder o próximo vídeo, o vídeo de amanhã, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E fica a reflexão. Será mesmo que inside informations, pump and dumps acontecem só no mercado de criptomoedas? Será mesmo que a gente pode confiar nas auditorias, na solidez do mercado de ações? Quantas empresas, né, que a gente viu ali, Evergrande, Petrobras, IRB, que passaram por auditorias e estava tudo certo e de repente vem um rombo, né? Vem um fato relevante ali que derruba os mercados. E como é que algumas pessoas sabiam dessas informações e conseguiram se beneficiar disso? Então a questão é, será que é só o mercado de criptomoedas que tem falcatrua? É um questionamento que eu faço para você. E se você tinha preconceito com o mercado de cripto, é melhor você abrir o olho. Porque isso acontece em todos os mercados que tem seres humanos. E talvez você não olhar para o mercado de criptomoedas, você está perdendo aí uma grande oportunidade. Então, é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima. E se você foi aí um dos contemplados a conseguir apostar contra Americanas, não deixa seu comentário aqui não. É melhor não, né? A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau.